Para a matemática aqui, e o vídeo que eu trago para vocês hoje é sobre expressões em linguagens algébricas, tá certo? Que é aquela parte lá no 7º ano onde começa a aparecer as famosas letras na matemática ou variáveis, certo? E muitos têm tanta dificuldade que é onde a parte onde a galera diz que misturou número e letra, as coisas não funcionam. Então, eu venho aqui falar sobre isso, tá certo? Então, vamos primeiramente começar com a seguinte situação. Imagina um vendedor, nesse caso aqui eu trago um exemplo. Daniel trabalha como vendedor de automóveis. Ele recebe mensalmente um salário fixo de R$ 2.500 e ainda recebe uma comissão de 2% sobre o valor dos automóveis vendidos durante o mês. Aí a questão diz o seguinte: se Daniel, em determinado mês, um mês qualquer, ele vendeu 300 mil, qual é a expressão que possibilita determinar quanto ele receberá no final do mês? Nesse caso aqui, o que é que acontece? Primeira coisa que a gente tem que identificar na questão é quem é o valor fixo, certo? Então, o total que ele vai receber, o total vai depender o quê? Do valor fixo, que é de 2.500 todo mês, e ele recebe mais uma comissão, certo? Essa comissão ela é de 2% em cima do valor que ele vender de quantidade de automóveis. Nesse caso, a gente está considerando uma venda aí que bateu 300 mil, tá certo? Então, a primeira coisa que a gente teria que fazer é fazer o cálculo de quanto que é 2% de 300 mil, certo? Galera, porcentagem é o seguinte, a gente pode fazer ó, 2 sobre 100, existe essa possibilidade, vezes o 300 mil, certo? E aqui eu posso cortar esses dois zeros com esses dois zeros, ficando apenas com esses seguintes números, 2 e aqui o 3.000. 2 vezes 3.000, isso aqui é 6.000, certo? Essa é uma maneira de fazer porcentagem, existem outras maneiras aí, depois eu trago outro vídeo falando sobre a questão de porcentagem. Então eu já sei o seguinte, que quando ele fizer essas vendas, a comissão que ele vai receber é isso aqui, ó, um valor de 6.000. Então, além do 2.500, que é o salário fixo dele, ele vai receber mais 6.000, certo? Então, isso aqui, quando a gente calculasse, ficaria no final 8.500, ok? Então, seria essa maneira. Mas como criar uma expressão que calcule para qualquer comissão que ele receber, certo? A gente vai fazer o seguinte, ó. O valor total, T, valor total, vai ser igual a quem? Sempre o valor fixo, que no caso é 2.500, independentemente se ele vai vender ou não carros, né, a quantidade de carros que ele vai vender, independentemente dessa comissão, ele recebe 2.500, que é o valor fixo. Esse valor não muda. Já o que vai variar vai depender de quantos carros ele venda no mês, certo? É isso aí que se chama variável. E a palavra variável diz o seguinte: o valor pode variar para mais ou para menos, certo? É algo que nem sempre vai ser a mesma quantia. Então aqui seria 2.500 mais o 2%, certo? Vezes quem? Vezes a quantidade de vendas, né? O valor de quantidade de vendas de automóveis. No caso, vezes V, certo? Nesse caso aqui, o V, na questão anterior que eu falei, seria o 300 mil. Mas pode ser que no próximo mês ele não faça mais uma venda de 300 mil. Pode ser que no próximo mês ele faça uma venda aí que seja 500 mil em venda. Aí o 2% seria calculado em cima, ou melhor, de forma que esse valor fosse calculado sobre o valor da venda, certo? Em cima desse produto que eu falo, seria em cima do valor, em si, no geral, certo? Então, seria isso aqui que eu teria para falar para vocês inicialmente. Mas tem mais questão, vem cá. Pessoal, aqui eu tenho uma outra questão, que seria o seguinte: um aplicativo de transporte individual de corridas da seguinte maneira. São R$ 6 fixos, então observa o seguinte: R$ 6 fixos iniciais, mais quanto por quilômetro rodado pela cidade? Mais 80 centavos, certo? 80 centavos por quilômetro rodado. Para calcular esse valor a ser pago, uma corrida de certo número de quilômetros rodados, complete a tabela a seguir. Observe o detalhe aqui na questão. Primeiro, aqui eu tenho um exemplo com 5 quilômetros rodados. Já é certo que vai ser pago R$ 6, mas quanto a mais vai ser pago pela quantidade de quilômetros rodados? Ele já deixa aqui em específico que a cada 1 quilômetro rodado, ele paga 0,80 ou 80 centavos. Então, aqui nesse caso, se a gente quiser saber qual é o valor que vai ser pago, a gente tem que resolver essa expressão que tem aqui, ó, que é simplesmente fazer 0,80 vezes 5. Aqui 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 8 é 40, 5 vezes 0 é 0, repete aqui o 4. Aqui nesse caso, duas casas decimais, então 4. Então, se ele vai fazer mais 5 quilômetros a 80 centavos cada, então nesse caso aqui, ele vai receber, né? Vai receber R$ 4 mais os R$ 6 fixos, um total de R$ 10. Agora pensa o seguinte: e se agora a corrida não for mais 5, por 10? O valor dobrou, nesse caso, né? De 5 para 10, o valor dobrou. Então, esse valor final aqui dobraria. Então, ficaria 0,80 ou 0,8
vezes 10 mais 6. No fim das contas ficaria aqui, ó, R$ 8 mais R$ 6. Isso aqui dá um total de 14. Se observar agora esse 15, o valor daqui para o 15 aumentou. Aumentou o quê? Triplicou, né? De 5 para 15. Então, o valor aqui vai ser o triplo. Então, seria 0,80 vezes 15 mais 6. 0,80 vezes 15, isso aqui vai dar 12. E aqui 12 mais 6, no caso, 18, certo? Então, teria isso aqui. Aí aqui pergunta, qual é o valor a ser pago por uma corrida X quilômetros? Aqui nesse caso, ele quer saber justamente qual a expressão que calcula qualquer quantidade. Eu vou utilizar o que tem aqui, ó, logo no início. Eu sei que o valor a ser pago vai ser 0,80, ou 0,8, a mesma coisa, vezes a quantidade de quilômetros, certo? Então, quilômetro X, como eu não sei quantos quilômetros, mais um valor fixo. E esse valor fixo é de R$ 6. Essa expressão aqui calcula qualquer quantidade de quilômetros, tá certo? Um detalhe importante é o seguinte, aí o aluno vai perguntar, mas quem é X? Esse X aqui, ele é justamente a variável. Imagina numa situação hipotética, que você vai pegar um táxi, ou vai ter uma corrida, aí um transporte de aplicativo, na verdade, e o que é que acontece? O carro vai percorrer pela cidade 15 quilômetros. Então, nessa situação, que você pegou um carro por aplicativo, ele percorreu 15 quilômetros, aqui iria acontecer o seguinte, o valor de X seria 15 quilômetros, que iriam multiplicar vezes 0,80 e somar mais 6, que a gente já fez até a conta anterior, que daria R$ 18, certo? Agora, é obrigatório que outra pessoa que pegue esse aplicativo, esse carro por aplicativo, entre no carro e ele vai fazer o percurso de 15 quilômetros também, isso aí é relativo. Pode ser que sim e pode ser que não. Pode ser que a pessoa, nesse carro por aplicativo, ele percorra mais quilômetros ou percorra menos quilômetros. É aí onde entra a ideia de variável, porque quando isso acontece, então o valor de X já para essa outra situação, se for outra pessoa, vai depender da quantidade de quilômetros, por isso que vai variar, certo? Então a pessoa pode percorrer mais quilômetros ou menos quilômetros e o valor da corrida vai se alterar aí, certo? Outra situação, quando a gente se acostuma com essa ideia de variável, que é um valor que aumenta ou diminui, certo? Nem sempre é a mesma coisa. Aí vem a ideia das nomenclaturas e como a gente expressa matematicamente. Vê o seguinte aqui, ó. Considere um número natural, representado pela letra N, e escreva a expressão algébrica correspondente. Letra A. O dobro desse número. Então, eu tenho um número aqui, N. Aí você pergunta novamente, quem é N? É um número qualquer que não foi citado na questão. Mas se eu tenho o dobro desse número, toda vez que a gente fala em o dobro, quer dizer que é multiplicar o valor em si por 2. Então, o dobro de um número seria 2 vezes o número. Como eu não sei que número é, seria 2 vezes n. Agora, vê só a letra B. Ao consecutivo desse número. Ou seja, ele quer saber o consecutivo desse número. Observando exemplificando com números em si. Consecutivo é um após o outro. Então, se eu pensar numa sequência, vou fazer aqui em cima, uma sequência. 1, 2, 3, 4 e assim por diante. É sempre um após o outro. E o que é que acontece aqui, ó? Sempre o número posterior, que vem depois, ele é resultado da soma do anterior mais uma unidade. Então, para eu ter o número 2, eu somei 1 mais 1, resulta em 2. Para eu ter o 3, número 3, eu somei 2 mais 1, resultou em 3. E assim por diante, é só para a gente lembrar, certo? Nesse caso, o consecutivo desse número, que número é que a gente tem? Número n. O consecutivo de n vai ser o número mais 1. Ok? Agora vamos para a letra C. A metade do triplo desse número. A metade do triplo desse número. Então, ele quer a metade de um número que está sendo multiplicado por 3. Então, seria 3, que multiplica n, e ele quer a metade. A metade é dividir por 2. Um número multiplicado por 3, dividido por 2. Letra D. A diferença entre a quinta parte desse número e o seu dobro. Certo? Nesta ordem. Então, ele fala, ó, a diferença entre a quinta parte desse número e o seu dobro nessa ordem. Na ordem o quê? Primeiro tu faz isso aqui de representação e depois a parte do dobro. A quinta parte quer dizer que é o número dividido por 5. Se ele fala diferença, quer dizer que é uma subtração, conta de menos. Aí aqui a diferença é no seu dobro. O dobro a gente já calculou ali. Qual é o dobro? É 2n. 2 vezes n. Letra E. Ao antecessor desse número. O antecessor de um número é você fazer aqui numa sequência o inverso. Que inverso? Se eu tenho o número 2, o antecessor do 2 é o número que vem antes, é o 1. Se tu observar, ó, de um para outro, foi subtraído uma unidade. Aqui a gente utiliza a mesma ideia. Se eu tenho o n, o antecessor de n vai ser n
que é o número menos 1. E agora a letra F, o quadrado desse número. O quadrado é esse número elevado a 2, certo? Então, n elevado a 2. E aqui finalizamos, tá certo, pessoal? Se gostaram do vídeo, curte, comente e compartilha. E até a próxima. Valeu, pessoal. E se inscreve, né, no canal para poder acompanhar mais vídeos. Valeu!